parar de pensar. E para nós, espíritas, esse pensamento tem muita força, porque o que o pensamento é para nós? Ele é um atributo do quê? Do espírito. Quer dizer, a cadeira pensa? Não. A matéria pensa? A flor que está ali pensa? Não. Ela sente, mas ela não pensa. É um atributo exclusivo do espírito. É uma faculdade que Deus nos deu para a gente usar com sabedoria. Como atributo do espírito, o pensamento cria, ele transforma, ele constrói, ele destrói. Porque nós vamos aprender que o pensamento não é uma bobagem que a gente faz. No momento em que eu estou pensando, eu estou criando. No momento em que eu estou pensando, eu estou vibrando em determinada frequência, seja ela qual for, mais baixa, mais alta. E eu estou me sintonizando com aqueles que estão vibrando e pensando na mesma sintonia e forma do que eu, certo? Isso a gente já sabe. Outra coisa que acontece com a gente também, eu estou pensando e emitindo e recebendo pensamentos o tempo inteiro. E quando eu estou sozinho? Por quê? Porque o pensamento está em volta. Onde? Onde que está o pensamento? As ondas do espaço. Qual que é o meio dele? Onde é? Vocês sabem. As ondas, né? As ondas do espaço. Ele se manifesta no fluido cósmico universal, onde estamos todos nós inseridos, encarnados e desencarnados. Quem está nesse planeta, quem está na esfera mais para cima, quem está na esfera mais para baixo, todo mundo está dentro do fluido cósmico universal. Então, todos nós estamos emitindo ideias e recebendo ideias o tempo inteiro, não se engane. Eu sozinha estou recebendo os pensamentos. Seja dos encarnados que se ligam a mim, seja dos desencarnados que estão à minha volta. Tudo bem? Do que é feito o pensamento? Do que é feito? Claudia, posso fazer uma pergunta? Já Pode. todo mundo ficou com dúvida aqui? Pode falar. Eu também, sinceramente. Quando nós estamos sozinhos, a gente recebe pensamento dos espíritos? Sim. A gente nunca está sozinho, não é? Eu estou sozinho numa sala, num quarto, na minha casa. De encarnados, mas de desencarnados Os também. espíritos que estão ali também pensam na gente, estão influenciando a gente. Mais do que imaginas, está escrito no livro dos Espíritos. De tal sorte que são eles que vos dirigem. E se vamos supor que por um milagre do destino, não acontece, é difícil, hein, gente? Eu esteja ali sozinho e não tenha nenhum desencarnado. Nenhum. Onde é que o pensamento se manifesta? As vibrações que vêm do fluido cósmico universal. Nós estamos dentro dele, inseridos. Imagina um aquário. Nós estamos dentro do aquário. A água é o fluido cósmico, vamos dizer. Todos nós estamos dentro dele, envolvidos nele. Então, as vibrações que vêm nele, a gente cai. Deve ser que de outro lugar também, de outra casa, de outro. Qualquer lugar. Os espíritos ali. Quando a gente fala, eu vou fazer uma oração, vibrar por alguém, o que você faz? Você mentaliza. Eu com um irmão, uma irmã, alguém doente, eu mentalizo aquela pessoa, meu pensamento não vai? Vai? Vai lá longe, alcança. Então, o pensamento é cósmico, gente. Ele alcança o universo. Tudo bem? Começamos a ter a dimensão da importância desse atributo do Espírito. Ficou claro, gente? Ficou? Tá? O pensamento, ao se exteriorizar, atua sobre o fluido espiritual, que é uma variação do fluido cósmico universal. Já é uma mudança. A gente aprende lá, Espírito, Deus, Espírito, Matéria, lembra? Quando a gente aprende a
eternidade. Então, tudo que não é espírito é o quê? Matéria. Certo? Não é Deus. Deus está assim. Então, tem o espírito e a matéria. Esse fluido espiritual, ele é uma modificação já do fluido cósmico universal original. Ele vai sofrendo várias modificações e dali vão sendo criadas todas as coisas, inclusive esse fluido espiritual, que é onde atua o espírito. Tudo bem? Fechou? Por isso, embora o pensamento seja imaterial na sua origem, um ato do espírito, ele ganha expressão fluídica quando se manifesta, se irradia. O pensamento, ato do espírito, transformado, organizado pela vontade do espírito, por todos os sentimentos que a gente põe, ganha essa força, essa modificação do fluido espiritual. E se manifesta. Se manifesta. Mas há algo ainda mais profundo, né? Nós não pensamos só, emitimos e recebemos o pensamento. Você emite e recebe os pensamentos, como um radinho aqui, ó. O rádio recebe e emite, certo? E o que sintoniza? Aqui eu coloquei uma mocinha sintonizando. O que sintoniza? O que eu quero pensar ou não? Eu tenho todos esses. À vontade. Por quê? Eu posso escolher com quem eu quero sintonizar e com quem eu não quero sintonizar. Isso é fruto do nosso livre-arbítrio. Também foi nos dado, também é um atributo do Espírito. Livre-arbítrio. Até aqui não é novidade, né? Todo mundo sabe. Então, eu estou emitindo e recebendo o tempo inteiro. Se nós estamos aqui, na frequência de cada um de nós, ela está se entrelaçando. Então, eu estou recebendo de vocês e vocês estão recebendo de mim. Por isso que a gente fala que quando a gente vem aqui na frente falar, a gente recebe as impressões de vocês. E vocês recebem as minhas. É uma troca constante. Vamos supor que vocês chegam aqui e falam assim, eu vou chegar nessa palestra aqui, e essa palestra vai ser chata, já vi a Cláudia aí falar esse monte de coisa de pensamento de novo, não sei o que, não sei o que. Como é que vai ser essa palestra? Você já vem com aquela predisposição de que vai demorar, vai isso. O seu aproveitamento é outro. Se você vem e fala, puxa, que legal, olha, uma pessoa vai falar sobre tal assunto que eu gosto, eu venho animado para aquilo. A sua predisposição é outra. Por quê? Porque eu estou sintonizando na mesma vibração de quem está aqui na frente. É ou não é? Se tem alguém falando que a gente não gosta muito, a gente não presta atenção, a gente fica com má vontade, a gente fica. Né? Começa a demorar, começa a achar que está ruim. Agora, se a gente gosta, o tempo não passa. A hora que a gente vê, acabou a palestra, acabou o estudo, acabou, foi. A gente nem viu de tão gostoso que é. E a gente sai renovado, porque a troca de energias, pensamentos e vibrações foi boa. Agora, nós temos um pensamento que veio, passou, você lembrou de alguma coisa? Passou. Mas nós temos pensamentos que são recorrentes, não temos? Todos nós temos. Algumas coisas em que a gente acredita. Tem o pensamento passageiro, instável, momentâneo. Às vezes você pensa naquilo, nunca mais pensa naquilo. Passa, uma coisa boa. Mas nós temos pensamentos que são enraizados em nós. Nós temos pensamentos que são persistentes, não saem da nossa cabeça. E nós temos pensamentos que nos transformam, tamanha a sua influência sobre nós. Esses são as crenças. A crença é o pensamento consolidado. Por exemplo, a gente teve uma moça que trabalhou em casa que ela acreditava piamente que não podia passar a tesoura pela janela. Alguém já escutou isso?
Não pode, isso não presta. Ó, não passa isso aqui na janela que não presta. Meu Deus, se alguém passasse alguma coisa pela janela, ela tinha um ataque que não pode passar coisa pela janela. Uma criança enraizada, por exemplo, um pouco. Mas quem não escutou uma coisa assim? No dia de chuva, cobre o espelho, porque não sei o quê. Uma crença. Mas não são só essas crenças, nós temos outras crenças. Nós temos uma crença assim: eu sou incapaz de aprender. Não adianta eu estudar, porque eu não vou conseguir. Não adianta, por exemplo, eu tentar fazer ginástica, porque eu não vou conseguir ser fitness. Não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. O que acontece? Não sei, não consigo. Não consegue. Não consegue. Agora, esses pensamentos foram fruto do meu livre-arbítrio, do meu consciente, do meu inconsciente, das experiências que eu trouxe. Eles precisam ficar em mim? Não. Por quê? Porque eu posso fazer o quê? Suas crenças moldam a sua vida, as suas escolhas, o seu emocional. Porque eu acordo todo dia e falo: nossa, vou ter que trabalhar, nossa, vou ter que chegar lá, vou ter que encontrar fulano chato, nossa. O que acontece? Todo dia. Você nem conhece a pessoa, mas você tem antipatia dela. Nem conhece. Por quê? Porque a sua crença, aquilo que você criou dentro de você, naquele pensamento, aquela pessoa é isso e aquilo, o trabalho é isso e aquilo. É ou não é? E se eu fizer o contrário? Se eu acordar e falar: nossa, que bom, puxa, eu tenho um emprego, eu tenho um trabalho, que legal, vou encontrar aquelas pessoas bacanas. Eu passo 8 horas do dia com elas, eu fico mais com elas do que com a família. Não é assim que a gente fala? A gente fica mais tempo com o pessoal do trabalho do que com a família da gente do dia. Puxa, que legal, que bacana, faz. O que vira o trabalho? Uma coisa legal, bacana. Ou seja, a minha mente molda a minha realidade? Molda ou não molda? Com certeza, né? E o meu emocional? Alguém pode dar um exemplo? Pode dar um exemplo. Se você tem uma crença muito negativa sobre você mesmo, as suas capacidades, né? Você falou: não consigo, não adianta. Você tende a ficar mais deprimido, mais isolado, tem um desamor enorme por você mesmo. Baixa autoestima, estados depressivos, porque a gente começa a se depreciar, se achar incapaz, a gente vai deprimir. E a gente não deprime só mentalmente, não, a gente deprime fisicamente. Existe um ramo da ciência hoje que se chama epigenética, que ela explica como os nossos pensamentos atuam nos nossos genes, nas nossas células, efetivamente. Então, às vezes acontece de duas pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Uma reage bem, com alegria, com resiliência, com resignação, e vai. A outra parou ali. Veio o problema, a pessoa estacionou ali, não deu um passo mais na vida, ficou parado ali. A pessoa cristaliza aquela ideia de uma tal forma que ela não consegue sair dali. A vida dela parou ali. Tudo aquilo vira um escudo, vira uma muleta, ela não é. Nós já tanto fizemos isso em determinados momentos da nossa vida, quanto conhecemos pessoas que fazem isso. E as minhas conexões espirituais, como é que são? Baseadas nos meus pensamentos, certo? Você vive aquilo em que você acredita.
aprende com André Luiz e aprende também com Allan Kardec, mais explicado em André Luiz depois, que o nosso pensamento ganha forma real. Não é raro a gente participar de reuniões mediúnicas em que as pessoas descrevem lugares onde elas estão, que ela fez na mente, ela criou, ela plasmou aquilo com o pensamento dela, ela se cercou daquilo, ficou ali, fez aquela criação e está preso ali. É uma criação mental. Mas não só os desencarnados, nós também temos criações mentais que a gente faz. Nós temos criações mentais de medo, de ansiedade. O medo é um potente instrumento criador de pensamentos pesados. Meu Deus, eu começo a ficar com medo, eu escuto um barulho na minha casa, o que será? Ai, entrou alguém aqui, nossa, se entrou alguém, vai fazer o que comigo? Ai, vai me pegar, ai, vai não sei o quê. Quando você vê, você está desesperado, não é nada. Não é? E se eu consolidar esse medo todos os dias? Se toda noite, quando eu for dormir, eu imaginar que tem alguém lá fora em casa querendo me pegar, o que acontece? Cria esse pensamento, cria esta forma. E essa forma adquire, por incrível que pareça, características orgânicas. Ela não passa a viver, não tem o espírito lá dentro, nada disso. Mas ela fica tão forte para mim que, dependendo do médium, ele vê a criação do pensamento. Os espíritos encarnados, alguns são capazes de ver aquela criação mental que eu estou fazendo. E ela passa a me acompanhar. Por quê? Porque eu alimento ela. Ela é uma criança. Eu estou alimentando o tempo inteiro. Então ela não se dissipa. Ela continua firme. Olha o alcance desse nosso tributo. Olha a importância disso para todos nós. Então, os pensamentos elevados criam formas luminosas. E os pensamentos não elevados? Não tem luz. Criam formas não luminosas, vamos dizer assim, né? Então, você vive dentro do que cria mentalmente? Sim. Você pode mudar a sua mente? Podemos? De novo, podemos? Podemos. Aí sim. Devemos. Nós temos uma crença limitante. Nós temos uma crença terrível. Eu não consigo dirigir. A gente fala, eu nunca vou conseguir dirigir. Não consigo dirigir, tenho medo. Meu Deus. Vamos trabalhar isso. Vamos entrar numa autoescola. Tem autoescola especializada, por exemplo, em pessoas com fobia. Né? A fobia é um medo enorme que a pessoa tem. E se transforma no corpo como um transtorno mesmo, um transtorno físico. A pessoa tem fobia daquilo. Por exemplo, eu não gosto de lugar fechado. Não me sinto bem em lugar fechado. Me dá. Eu fazer uma ressonância magnética, Deus nos acuda. Mas a gente tem que, puxa vida, não. Eu preciso. E outras coisas da nossa vida também. Eu não gosto de fulano. Não gosto de fulano. E aí? Aí a gente vai acrescentar ao pensamento um outro elemento. Sentimento. Além da vontade, além do pensamento, nós vamos acrescentar o que pode ser bom ou pode ser ruim. Porque a gente gosta ou não gosta de algumas pessoas. A gente simpatiza ou antipatiza com algumas pessoas. Não é? E é exatamente aí o ponto que eu gostaria de chegar com vocês. O que é o amor? O que é o amor? Quem define amor? Estamos falando aqui de sentimento. Amor é um sentimento? É, não é? É um sentimento. No Evangelho existe uma passagem que São Luís diz que o amor é o sentimento por excelência. Então é sentimento. Mas o amor não é só sentimento. Nós tivemos uma pessoa maravilhosa que veio aqui e que nos ensinou
falou que o amor não é sentimento. O amor é lei. Lei. Quando ele disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele não estava dando opção. É mandamento. Amor é lei. Assim como a lei de evolução, assim como a lei de progresso, assim como a lei de causa e efeito, amor não é sentimento. Amor é lei. Todos nós estamos fadados a aprender a amar. Todos nós. Com a nossa evolução, vamos aprender a amar. Porque amor é lei. Não é opcional. Jesus não disse, olha, seria bom se você não maltratasse o coleguinha. Seria bom se você não trincasse com a cunhada. Não, ele disse, amarás. É imperativo. É lei. Está nas leis divinas. Lei de amor, justiça e caridade. Não é, gente? Se o amor é lei, eu não tenho outra opção a não ser cumprir. Porque o que é lei? É uma norma obrigatória, cogente. Eu tenho que fazer. É uma norma que vem de cima, que molda a sociedade, no nosso caso todo o universo, que é uma lei de amor. Eu não tenho como fugir da lei de amor. Eu não tenho a opção de falar, não quero amar ninguém, estou de saco cheio da humanidade, não quero mais saber de ninguém, vou me isolar. Não tenho essa opção. E toda vez que a gente luta contra isso, nós estamos infringindo a lei de Deus. Cláudio, mas é muito difícil. Como a gente brinca, né? Amar é o próximo, mas você já deu uma olhada no próximo? Quer? Dá uma olhada no próximo, como é que é? Vê se dá para amar, né? Cidadão deles. É ou não é? Ou então a gente fala assim, vou amar o próximo. O próximo, esse não. O próximo é esse. O próximo eu vou amar. Esse não. O próximo. Só que a lei de Deus, diferente da lei dos homens, não tem lacuna, gente. Não tem brechinha, como a gente, advogado, fica procurando brecha na lei. Não tem um jeitinho brasileiro. É imperativo. Amarás. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E ao próximo, como a si mesmo. É lei. É lei. Sendo lei, a gente tem que cumprir. Não tem outra forma. Claro. Mas como? A gente pode fazer o exercício, às vezes você fala, não quero, você não ama ninguém, não gosta de ninguém. Não gosta de ninguém, né? Sozinho. Pode começar praticando, por exemplo, com os animais, com as plantas, né? Nós vamos falar disso aqui. Nós não temos opção. Não dá para falar não quero, porque eu não sou um eremita. Como a gente disse, a gente nunca está sozinho. Nós somos seres sociais, nós somos feitos para viver em sociedade. Né? Não para viver sozinho. Mas como? Como eu consigo fazer isso? E o que isso tem a ver com o pensamento? Claro, nós não estamos falando de pensamento? Nós não estamos falando aqui de lei de amor, nós estamos falando de pensamento. O que uma coisa tem a ver com a outra? No momento em que porque o meu pensamento, a gente viu ali que a vontade sintoniza, né? Eu estou com vontade hoje de fazer tal coisa. Eu mudei lá o sintonizador e me conectei com aquilo. Mas quando eu tenho um sentimento, eu tenho esse terceiro fator. Então eu tenho meu pensamento, a minha vontade e o meu sentimento. O que direciona isso? Toda essa energia, porque é uma energia incessante que sai de nós. Como eu direciono isso? Com a lei de amor. Com a lei de amor. Entendendo que, olha, eu não gosto de fulano, mas eu tenho que respeitar fulano. Eu tenho que respeitar, porque é da lei. Eu tenho que ser caridoso com fulano, porque é da lei. No momento em que eu passo a fazer isso, eu estou mudando o quê? Meu pensamento. O meu pensamento mudado muitas vezes vira o quê? Acabamos de ver. Pensamento muitas vezes vira crença. Vamos lá. Crença. Então eu me obrigo
se eu gosto da pessoa ou não. É da lei que eu tenho que respeitar essa pessoa. Eu tenho que respeitar, não é opcional. E toda vez que eu não faço isso, eu estou infringindo uma lei de Deus. E por consequência, eu vou ter que depois voltar a fazer esses passos, aprender a não infringir mais essa lei, não como punição, como educação. Como educação. Acontece que a gente, às vezes, só aprende na pele. Porque a gente tem que passar pela mesma provação que a gente fez o outro passar. Porque a gente não aprende no amor, muitas vezes. Eu tenho que passar por aqui. Aí eu aprendi. Quando eu sofro as mesmas dores que eu infligi a alguém, aí eu entendo o que aquela pessoa sentiu. Aí eu aplico a lei de amor, me colocando no lugar dela e pensando, puxa, fiz errado, não quero mais fazer. Daqui para frente vou fazer diferente. As 3 etapas que a gente fala, o arrependimento, a reparação, né? A gente estuda no Evangelho, as 3 etapas lá do perdão. Primeiro a gente se arrepende, depois a gente repara e depois a gente muda a nossa conduta. Então, nós todos estamos destinados a fazer isso. Porque amor não é só sentimento. Ele é muito mais. A lei de amor rege o universo. Ela rege a atração entre as pessoas, ela rege tudo. Tudo. Ela rege o progresso. Por quê? É lei. Como que eu mudo a minha mente? Como é que eu faço isso? Se eu não gosto do fulano, primeiro, eu tenho que ter uma decisão. Eu quero fazer. Querer não é poder, não é assim que o ditado popular fala? Esses ditados populares têm muito de percepção da realidade, né? Então, se querer é poder, como? Ah, mas eu quero ser rico. Não, não é assim, pessoal. É querer a minha mudança interna. A minha mudança para melhor. Então, primeiro eu quero mudar. Não quero mais ser uma pessoa ciumenta, por exemplo. Não quero mais ser uma pessoa chata, né, implicante com as coisas. Não quero mais brigar com fulano. Então, primeiro passo, eu percebo o meu pensamento. Percebo. Aí a gente fala, realmente, eu estou implicando. Nossa, estou sendo chato. Nossa, estou pegando no pé. Nossa, estou sendo isso, estou sendo aquilo. A gente faz uma autoanálise. E aí entra o autoconhecimento. Muito necessário para a gente entender. E vamos falar a verdade. Todos nós aqui sabemos o tanto que a gente implica com as coisas. A gente sabe os nossos defeitos. Porque a gente percebe. Não é? A gente sabe se a gente implica, se a gente é chato, se a gente é pegajoso. A gente sabe. Se a gente dá trabalho para o outro, se a gente irrita. Nós, lá no fundinho nós sabemos. Então percebo. Interrompo. Não quero mais. Não quero mais fazer isso. É uma decisão. Olha o seu sentimento moldando o seu pensamento. Vamos substituir por uma coisa boa? Não tem outra forma. Em vez de eu ficar implicando com a minha vizinha aqui, que, por exemplo, pega o lixo dela e põe na frente da minha casa, né? A gente briga até por essas coisas. Vamos fazer o seguinte, a gente tira o lixo e coloca lá na lixeira, não tem problema. Não tem problema. Vamos fazer isso. Aquilo para de te irritar. Não estraga mais o seu dia. Porque toda vez que você sai para pôr o lixo e tem outro lixo na frente da sua casa, você fica irritado, acabou o seu dia, não é? Quantas coisinhas assim estragam o nosso dia por bobagem. Por bobagem. Então, interrompamos esse pensamento. E vou substituir, não vou mais ligar. Não tem problema. Quando você, tá bom, deixa. Isso não vai me incomodar mais. E fazer isso repetidamente. Repetidamente. Para ele virar o quê? Uma crença. Uma crença. O que molda a nossa vida? As nossas crenças. Por exemplo, eu acredito que vir aqui no centro me faz bem. Então, vir aqui no centro me faz bem. Certo? Se eu acreditar que vir aqui não é bom,
Eu chego aqui, nada é bom, vou embora, nem volto mais. Eu tenho que estar de mente aberta. A Sônia falou no começo, estejamos de mente aberta. Nós temos que estar com a nossa mente aberta. O nosso pensamento apto a captar essas coisas boas. E o nosso sentimento elevado, para a gente captar o que é bom. E tentar se distanciar daquilo que não é bom. O novo e o antigo. Então, o sentimento é instável, é passageiro. Agora, a lei de amor, ela é constante, ela é consciente e ela é cogente, quer dizer, ela é obrigatória. Então, amar não é sentir. Não importa se eu gosto do outro ou não. Não importa se eu me sinto bem fazendo isso ou não. Eu tenho que fazer. E fazendo, aquilo passa a fazer parte de mim. Quem não gosta de varrer, por exemplo, começa a varrer, eu não gosto de varrer. Eu faço um monte de coisa em casa, não gosto de varrer. Mas se eu começar a fazer, aquilo começa a fazer parte de mim. Umas pequenas coisas. Não vamos começar pelo mais difícil, vamos começar pelo que é pequenininho. Vamos identificar aquele pensamento limitante que a gente tem no dia, que é bom. Que é bom, tipo esse do lixo. Todos nós temos uma coisinha dessa que acontece que nos irrita. É o copo na pia que alguém deixou, é a frigideira usada no fogão que não lavaram, é o sapato na sala, não é? Coisinhas pequenas. Por quê? Porque o nosso lar vai ter o ambiente espiritual, o ambiente mental, a psicosfera que a gente chama, dos pensamentos que a gente tiver. Então, se eu já acordar implicando porque o meu marido deixou a pasta aberta, eu estou indo escovar os dentes e a pasta está aberta. Se ele deixou a toalha molhada na cama, aquilo estragou o seu equilíbrio no dia. E às vezes aquilo é tão forte para você, é uma coisinha tão pequena, mas fica tão grande para você porque é fruto de um pensamento grande, de uma crença que você tem que o fulano tinha que trancar, deixar a pasta de dente, e ele não fecha. Estragou seu dia. E não só o seu, estragou o ambiente da sua casa. Para você voltar a esse equilíbrio, como é que você faz? Aqueles passos. Identifica. Muda, tome a decisão de mudar, de fazer diferente e põe em prática. Começa com um pequenininho. Vocês vão ver. Experimenta. Depois vocês me falam se deu certo ou não. Pega uma coisinha pequena do dia a dia. Uma coisinha que te irrita. Uma coisa que te tira do eixo. Falando que isso não vai mais me afetar. Sabe por quê, gente? Nós não podemos ser afetados dessa forma pela matéria. E nem pelas atitudes das outras pessoas. Porque isso é apego. É apego. E depois que a gente voltar para o plano espiritual, a gente não leva nada disso. Agora, a emoção que eu senti quando aquilo aconteceu, a raiva, o nervosismo que eu fiquei, além dela se manifestar no meu corpo físico, ela se manifesta no meu corpo perispiritual. Então eu volto para o plano espiritual com aquelas sequelas que se manifestam nas minhas células do corpo perispiritual. Então, é muito importante. Não é uma coisinha boba pensar. Pensar é responsabilidade que nós temos, não só com a gente, mas com quem está à nossa volta. Por que muitas vezes a gente vê algumas pessoas em extrema dificuldade, a gente olha e fala, meu Deus, se eu tivesse que passar por isso, como é que eu ia fazer? Mas a pessoa está ali firme. Firme. Por quê? Porque ela moldou o pensamento dela de tal forma que ela tem que passar por aquilo, ela vai passar. As companhias espirituais que ela atrai ajudam. Não fica ninguém perturbando mais ainda, piorando a situação. Pelo contrário, os amigos espirituais vêm ao nosso socorro. E a gente olha e fala, nossa, se fosse comigo não conseguiria. Tem pessoas que passam situações muito difíceis e tiram de letra.
têm um pensamento forte, uma crença firme. E às vezes são pessoas muito simples. São pessoas muito simples, mas com uma firmeza, né? Pessoas de fibra. Por quê? Porque o pensamento é firme naquilo que quer. Outros, ao contrário, têm uma vida ótima. Acontece uma coisinha desse tamanho, que não está de acordo do agrado dele, pronto, aquilo desaba, um castelo de cartas. Por quê? Porque é uma pessoa que o pensamento está frágil ainda, está muito suscetível a todo tipo de influência negativa. Então eu tenho que ter pensamentos melhores para eu criar também uma aura de proteção, para eu não me sintonizar com pensamentos ruins, com emissões ruins, que a gente também sempre tem que ter, não se engane. Não se engane, nós escolhemos as nossas companhias espirituais pelas nossas atitudes e pelo nosso pensamento. Qualquer sonho, qualquer projeto começa onde? No planejamento, no pensamento. Tudo nasce dali. Tudo é um nascedouro das ideias, né? Tudo bem, gente? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria? Tudo bem? Esse é o cara, né? A lei do amor e a escolha diária. O livro A Gênese, no capítulo 18, quando diz: são chegados os tempos da nova era, Kardec explica que para fazer a transição, que a gente aguarda tão ansiosamente, nessa transição planetária que a gente tanto fala, não é preciso mudar todos os espíritos, não é preciso que todos os espíritos da Terra sejam substituídos. Ele diz assim, ó, basta, deixa eu achar, a regeneração da humanidade não exige a renovação integral dos espíritos, mas a modificação de suas disposições morais. O que são as nossas disposições morais? Se não no nosso pensamento colocado em prática. Por que a caridade é o sentimento que mais nos eleva? É a maior virtude que está dito no Evangelho. Porque a caridade é a lei de amor colocada em prática e está ao alcance de todo mundo. Porque se Jesus nos dissesse, olha, só depois que você amar, só quando você diz, o que a gente imediatamente, mas eu vou ter que amar até o fulano que está lá do outro lado do mundo que eu não conheço, como eu amo a minha mãe, como eu amo meu filho, como assim se eu nem conheço? A gente não ia ter esse pensamento? Impossível, nunca vou conseguir. Agora, a caridade está ao alcance de todos nós. Por quê? Porque a caridade nasce no pensamento e todos nós podemos pensar, inclusive os que estão impossibilitados fisicamente. Aqueles que, por uma condição ou outra, no corpo físico estão impossibilitados, continuam pensando? Continua? Porque quem que pensa? A mente não está no cérebro, ela está no espírito. Então ele continua pensando. E muitas vezes passando por aquela provação e revendo muitas coisas, porque ele está vendo de fora. Ele está tendo a chance de rever conceitos, rever atitudes. O que muitas vezes a gente entende como punição, como castigo, às vezes é Deus dando um pause na existência daquela pessoa, naquela vida, e falando, reflete um pouquinho. Vou deixar você imune aí às coisas da matéria, não vai ter que se preocupar com isso, mas reflete. Na verdade é uma bênção. Por quê? Porque Deus é bondade e amor. Nunca Ele vai nos punir por nada. Ele vai nos educar, mas não punir. Então, a Terra está em transição. A gente escuta isso todos os dias. E se para a regeneração da humanidade não precisa da renovação integral do espírito, quer dizer, não precisa expulsar nós todos e vir outra turma. Não precisa disso. Basta que uma grande parte da população, a maioria, mude a sua predisposição moral. Então, nós temos responsabilidade na transição
transição planetária? Temos? Bastante. Não é pouca, é bastante. Então eu tenho que fazer o fulano lá, o governante, não sei o quê, mudar. Não. Você tem que mudar. Você tem que mudar internamente. Mudando, você se mudando, você muda o seu comportamento na sua família. A caridade, o amor começa em casa. A nossa mudança começa com aqueles com quem a gente convive. Não vem de cima para baixo, vem na base. Vem na família. E ninguém nasce em família errada. Não existe. Né? A gente nasce e está onde tem que estar mesmo. A gente fala, não sei não. Isso é notável, porque não é possível. Tem gente que fala, nossa, minha família só tem louco. Não é possível, não deve ter. É assim. É assim. Então, se eu mudo o meu comportamento com o filho, com o marido, com a irmã, com o pai, com a mãe. Isso vai mudando uma relação? Mudou uma casa inteira. Muda a sua relação com os vizinhos? Esparramou. O vizinho também melhorou? Mudou com o outro vizinho? Percebe? Como isso vai se ramificando? E como isso vai verdadeiramente construindo uma sociedade mais fraterna e solidária? Que é o que é necessário para a transição planetária acontecer? Não está pedindo para a gente virar anjo de um dia para o outro, porque isso não acontece. Não está pedindo para a gente virar espírito evoluído de um dia para o outro, porque Deus sabe as nossas limitações. Mas é lei amar. E educar o nosso pensamento está no livre-arbítrio. Ele deu todas as ferramentas, gente. Por que a gente tem que perdoar? Por que ele fala tanto em perdão? Por quê? Por quê? Ninguém arrisca nada? Por que eles insistem? Perdoa, perdoa. Porque quem não perdoa fica pensando o tempo inteiro naquilo que aconteceu. Fica preso, exatamente. Você cria uma corrente mental com alguém de quem você não gosta, muitas vezes. Você cria uma coisa tão forte que aquela pessoa está presente na sua vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você fica aprisionado. Você faz construções mentais, aquilo toma forma e ocupa o seu pensamento o tempo todo. E coisas boas que você podia estar fazendo com quem você gosta, você não faz por causa daquilo. Tem sentido isso? Mas, como disse a Sandra que veio aqui semana passada, que parece que foi ótimo. Mas se eu perdoar, então a pessoa ficou livre? Não. Perdão não vai tirar o que a pessoa tem que se acertar com a lei divina. Ela vai ter que se acertar. Mas vai tirar esse peso, vai arrebentar os grilhões, essa corrente que me deixa lá aprisionada. Perdoa, gente. Perdoa. Fala, eu perdoo e liberto e me liberto. Me liberto do quê? Desse sentimento ruim, pesado. Mágoa, ressentimento, ódio, inveja. O Chico falava que uma das coisas que ele mais tinha medo era inveja. Ele falava, gente, se vocês soubessem, ele conseguia ver as emissões que a inveja projeta nas pessoas. Vocês também teriam medo. Mas o Chico tem medo que vocês capturam. Então, às vezes, a gente fica aí pensando, querendo o que o outro tem, querendo aquilo. Puxa vida, vamos parar. Tá sereno. Faz que nem a dona Caola, consegue 5 minutinhos, dona Caola. 5 minutinhos, serena a sua mente. Eu não consigo, 15 minutos. Né? Outra coisa, a gente fica ansioso. Eu tenho pensamento um pouco acelerado. Eu sei que muita gente aqui também tem. Ansioso. Por quê? Porque você está sempre pensando, mas precisa fazer isso. Porque se não fizer, vai acontecer isso. Olha, se não fizer acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você vai lá longe de uma coisa que nem começou. Né? Eu brinco que o meu pai, quando a gente era criança, às vezes quando as crianças estavam na chácara e caíam, não sei o quê, ele falava, tá vendo? Vai cair, vai quebrar uma perna, tem que levar para o hospital. Tem que levar para o hospital, não tem ambulância. Aí chega lá no hospital, não tem médico. Chega lá, não tem não sei o quê, ele vai perder a perna. Ele
falava isso para deixar a gente assustado, brincando. Mas a gente não pensa isso às vezes? Pensa. E sério. Imagina você pensar isso o tempo inteiro com tudo, porque é um padrão. É um padrão de comportamento. Você não pensa isso só em relação a uma coisa. É o seu padrão de comportamento. Então você pensa isso com o arroz que vai queimar, com o feijão que vai queimar, com o sapato que vai cair o salto, o carro que não vai pegar. Você está o tempo inteiro gastando uma energia, gente, que é preciosa. Porque a gente vem com uma quantidade de energia para a gente viver que não é inesgotável. A gente renova essas energias. Mas se eu for, eu tive uma amiga, era um casal de amigos. Ela morreu num acidente de carro faz bastante tempo. E eles estavam noivos, com o apartamento comprado, tudo. E foi uma coisa assim triste. Ela era muito nova, morreu num acidente de carro. Os dois eram professores de educação física. Pessoas saudáveis, ninguém bebia, ninguém fumava, professor de educação física, todo. O moço, ele ficou tão abalado, que em 6 meses ele desenvolveu um câncer e morreu. 6 meses. Ela morreu 6 meses, ele morreu. Pensa bem. Se isso não é o pensamento, a tristeza, né, o desespero, um monte de coisa que tomou conta, se materializou no corpo dele. O vital dele foi todo consumido com isso. Então, vamos gastar o nosso fluido com coisas boas, porque a vida é cheia de coisas ruins. A vida é cheia de provações, gente. Mundo de provas e expiações. Nós não estamos aqui passeando. Nós vamos ter problema. Problema faz parte da nossa vida. Dificuldade, gente difícil, né? Gente nervosa, gente irritada, doença, perda das pessoas, perda entre aspas. Né? Todos nós aqui temos um ente querido que já se foi, que já perdeu. Entre aspas, porque as pessoas continuam vivas. Perdemos o contato diário, mas a pessoa continua viva. Todos nós passamos por isso. Nós não podemos deixar isso virar uma crença, virar um pensamento limitante. Ah, eu faço isso porque meu marido morreu. Ah, meu marido morreu, olha, meu marido morreu, olha. E a pessoa parou de viver. Vamos lutar, vamos combater, porque nós temos com o que fazer. Nós temos o ensinamento desse ser maravilhoso, que nos ensinou que a vida não acaba, que tudo continua. Nós temos muitas coisas para fazer, nós temos muito bem para fazer. E a gente também aprendeu que o mal apaga a multidão dos nossos erros. Ou, aliás, o bem apaga a multidão dos nossos erros. Então, mesmo que você fale, puxa vida, mas agora está tarde. Ai, Cláudio, eu estou com 70 anos, 80 anos, o que eu vou fazer agora? Puxa vida, dá para fazer muita coisa. Só de você mudar a sua disposição, já está bom, já está ótimo. Não quero mais fazer. Você já, que você esteja voltando para a vida espiritual, você já volta com outra disposição. Você volta com outra cabeça, com outro sentimento. Amor é lei, vamos lembrar disso. Amor é lei, lei de Deus. Então a gente precisa pensar, nós estamos colaborando com a transição? Estamos ou não? Não? Estamos colaborando para subir ou para descer? Acho que sim, né? No nosso Olha, entendimento. a gente pega o Sermão do Monte, que é um texto, para mim é o suprassumo, assim, de Jesus, é o Sermão do Monte. O que ele fala? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que sofrem. O que ele está dizendo? Por que aquelas pessoas são bem-aventuradas? Porque no primeiro momento não faz muito sentido para nós. Assim, bem-aventurados os aflitos. Como é que pode ser, né? Nossa, que sorte que eu estou sofrendo. Não faz muito sentido.
Mas lendo com outro olhar, a gente olha, por que são bem-aventurados? Porque estão cumprindo a lei de Deus, que é a lei de amor. Não estão revidando, não estão, estão realmente pagando o mal como bem, estão suportando as provações naquela vida material que é passageira, é pequenininha. Eles estão cumprindo a lei de Deus. Então, por isso que ele fala, vocês são felizes, os pobres do espírito, os simples, os aflitos, né, os que se sentem sobrecarregados, porque não estão se revoltando, não estão aí brigando, estão cumprindo a lei de amor, que quer dizer o quê? Mesmo que eu não sinta, eu tenho que fazer, porque não é opcional. E além disso, Paulo de Tarso nos deixou esse belíssimo texto que se chama Hino aos Coríntios. E lá ele também falava exatamente isso. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que retira. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ou seja, se eu tivesse acesso às coisas mais puras que existem, se eu não cumprisse a lei de amor, eu seria só um metal, não seria mais nada. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Se eu não cumprisse a lei de Deus, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, eu nada seria. O amor, aqui fica claro, o amor como lei. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, o amor não se vangloria, não se ensoberbece. Por quê? Porque o amor não é sentimento. Amor não é emoção. Amor é lei. Inveja, orgulho, egoísmo são sentimentos. E o amor não se rebaixa nesse ponto. O amor está acima de tudo isso. É mais, é lei. O amor não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Olha a irritação. Não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça e não se regozija, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não foi o que Jesus nos pediu? Se alguém lhe bater na face direita, dele também a esquerda. Se alguém quiser a sua túnica, entregue também a capa. Não confronte, não viole a lei. O amor jamais acaba, porque as leis são imutáveis. Sentimentos não mudam, o sentimento muda. Mas o amor absoluto, como lei, explicado por Jesus, vivido por Jesus, esse não acaba. Ele não disse para nós, eu não vim mudar a lei, mas dar-lhe cumprimento. Pelo exemplo, não só falar. Mais ou menos já sabia, né? Naquela época, mais ou menos já sabia. Mas fez, pelo exemplo. Hoje, ele fala, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. A infância espiritual da criatura. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Percebi a importância da lei de Deus e passei a cumprir a lei de Deus. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face, na música que foi eternizada aí pelo Renato Russo, do Legião Urbana, que cantou isso tão bonito, né? Agora eu vejo em partes, mas então quando eu cumprir a lei de Deus no meu coração, no meu espírito, com toda a minha força, veremos face a face. Veremos quem? Né? Então agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre esses três, mas o maior é o amor.
E o Kardec nos ensinou no Evangelho. Dessas 3 virtudes, a maior entre a fé, a esperança e a caridade. Ele transformou o amor em caridade. Por quê? Justamente por estar à disposição e ao alcance de todos nós. Então, que o nosso pensamento hoje seja um pensamento melhor. Que amanhã, ao acordarmos, todos nós tenhamos a disposição de pensar melhor. Porque pensando melhor, nós viveremos de uma forma melhor, com certeza. O amor de Jesus, né, a paz dele, o amor esteja com todos. Muito obrigada, gente.